volta para a amada igreja, para a Igreja Batista Tempo de Deus. Eu vou falar o nome de 10 personagens da Bíblia. E se alguém souber, eu vou até presentear. Amém? Eu vou falar para vocês, depois eu vou confirmar na Bíblia. O nome deles é Samua, Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Quem conhece, levanta a mão. Vai ganhar um volt. E está na Bíblia que eu vou ler aqui e mostrar para vocês. Alguém conhece essas 10 personagens? Por que será que vocês não conhecem? Não é errado não tem que ficar com vergonha não, irmãos. Ninguém conhece esses 10 personagens? Nenhum. Sabe por que vocês não conhecem? Porque eles desistiram. Se eu perguntar aqui, quem conhece Josué e Calebe? Sabe por que vocês conhecem? Porque eles perseveraram. Mas vamos ver na Bíblia, porque senão fica parecendo história. E a Bíblia, ela é real. Ela não é um livrinho, não é história de quadrinho. Lá em Números 13, abre aí. Glória a Deus. Você ia ganhar um voucher de R$100 para comer uma pizza de carne seca, ó. Números, capítulo 3, versículo 1. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E esses são os nomes da tribo de Ruben: Samua; da tribo de Simeão, Safate; da tribo de Judá, Calebe; da tribo de Issacar, Gigeal; da tribo de Efraim, Oséias, que depois iria ser mudado o nome; da tribo de Benjamim, Paute; da tribo de Zebulon, Gadiel; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade; da tribo de Dan, Amiel; da tribo de Azer, Setu; da tribo de Naftali, Nabi; da tribo de Gade, Jeuel. Vocês não tinham como saber, não se preocupem. Mas vocês não sabem que eles desistiram. Quando eu perguntei se vocês conheciam Josué e Calebe, irmãos, todos os nomes acima são nomes de espias que Moisés enviou à terra prometida. Eu quero que você entenda a palavra, a terra prometida. Quando existe a palavra prometida é porque é uma promessa. Deus já tinha prometido essa terra para aquelas pessoas. Então não era algo para tentar a sorte. Quando a gente vai de um lugar para outro, eu vou tentar a sorte em São Paulo, eu vou tentar a sorte em Fortaleza, no interior que tem isso. Mas ali não. Eles estavam determinados a olhar um lugar que Deus já tinha prometido. Já eram deles por herança. Amém? Josué, irmãos, nasceu como escravo no Egito. Agora eu já quero falar de pessoas que perseveraram. Ele nasceu como escravo no Egito, junto com o resto de todos os israelitas. Ele somente viu a libertação do seu povo quando tinha 40 anos de idade. 40 anos de idade. Depois disso, ainda teve de esperar outros 40 anos até entrar na terra. Sabe por causa do quê? Por causa do pecado dos israelitas. Por causa das murmurações dos israelitas. É como você pegar um pastor que busca ter uma vida com Deus e cada dia que passa, vê suas ovelhas, é mais fácil estar se dispersando do que sendo encaminhado naquele propósito, que é o propósito de Deus, que é o propósito das pessoas irem morar na Nova Jerusalém de Cristo. É como se fosse adverso. Tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que é buscado, faz parte da perseverança. Faz parte da perseverança que Josué teve.
E nós temos vários personagens da Bíblia que teve perseverança. Poderíamos ficar aqui uma noite falando de pessoas, de personagens bíblicas que teve que perseverar para obter vitória. Eu poderia falar aqui de Ana, de novo. Ana era estéril, ela tinha um sonho de ter um filho. Ana orou por vários anos, chorou por vários anos. Até que um dia, ela orando, o profeta enxerga Ana, vai conversar com ela. E por causa de não desistir, Ana não desistiu, o sonho dela foi concretizado. Então, se eu perguntasse que quem conhece Ana na história da Bíblia, toda a igreja tinha que levantar a mão, porque ela não desistiu. Falar de perseverança, nós não podemos deixar de falar de Jó. Não quero aprofundar, pregar sobre Jó, mas eu quero dizer sobre a perseverança. A história de Jó, para mim, é o maior exemplo de um homem que perseverou. Os maiores inimigos de Jó eram seus melhores amigos, até mesmo a tua esposa. Eram os incentivadores para Jó desistir, mas Jó perseverou. E todos nós conhecemos o final da história de Jó. Deus devolveu tudo em dobro para Jó, por causa da perseverança. Irmãos, eu não posso deixar de falar aqui do profeta Jeremias. Poucos profetas sofreram tanto como o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi humilhado em praça pública. Tudo de tortura que você possa imaginar, o profeta Jeremias sofreu, porque ele profetizou contra, na linguagem deles, ele profetizou contra o seu próprio povo, mas tudo vindo da parte de Deus. Tudo aquilo aconteceu. E sabe por que você conhece a história do profeta Jeremias? Que ele ganhou um livro na Bíblia, porque ele perseverou. Irmãos, nós já fizemos campanha, é pregado nessa igreja, eu não posso deixar de falar de Neemias. Neemias fica sabendo a notícia da destruição da cidade natal dele. Vocês têm que conhecer a história. E Neemias recebe ali aquele arder no coração, vindo do próprio Deus, de reconstruir aquela cidade que foi destruída. Mas não era fácil a caminhada, mas veio de Deus. E aí ele começa a sofrer perseguição, sabe de quem? Não foi das pessoas que estavam fora. Neemias começa a sofrer perseguição daquelas pessoas que era o grupo, que era para ajudá-lo. E ali que surge os que é contra, que faz de tudo para travar o que Neemias foi determinado por Deus no coração dele de fazer. Neemias nós conhecemos, os outros, só se você estudar muito a fundo, porque ele perseverou. Os outros pararam pelo caminho. Na Bíblia, falar de perseverança e não falar do apóstolo Paulo é impossível. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, eu acho que é o homem, um missionário que mais sofreu perseguição. Onde Paulo pregava, ele adquiria inimigos para ele. Onde Paulo fazia algo para Deus, a perseguição sobre a vida dele era fatal, não tinha como não existir. Mas Paulo não desistiu. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês? As pressões da vida não podem te levar a desistir daquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Amém? Todos aí acordados? Quinta-feira, amanhã é sexta-feira, glória a Deus. Sextou amanhã, irmãos. Vamos ficar despertos aí. Desistir de Deus não é e nunca foi uma opção para os que confiam. Prossiga e siga em frente, meus irmãos. Deus é contigo. Deus é conosco. Prossiga e confia. Que se Deus tem um propósito de você fazer algo e você não desistir, você vai ser lembrado. Hoje nós estamos aqui
nessa igreja maravilhosa, mas poderíamos não estar. Há muitos anos atrás teve um pastor que, quando Deus deu a visão que ele ia seguir um ministério, ele ouviu de líderes: não preocupa, esse não vai longe, porque ele tem visão de galinha. Mas ele não desistiu. O homem e mulher de Deus não desiste quando o propósito vem de Deus. E hoje nós estamos aqui com essa obra maravilhosa. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Deus pela Igreja Batista Tempo de Deus em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E engraçado que uma das frases que a gente mais escuta para desistir é sobre o cansaço. A pessoa vira e fala: eu estou cansado. Irmãos, engraçado, na Bíblia não tem versículo que fala que é proibido descansar. O próprio Deus, quando criou o mundo, a sabedoria de Deus é incomparável. 6 dias, e no 7º ele descansou. Descansar não é proibido. Quando estiver cansado, meu irmão, você não precisa desistir, só precisa descansar. Quando nós estamos mergulhando, seja numa piscina, no rio, na praia, chega um determinado momento que você tem falta de ar. E o que mais vem na sua mente é que você chegue na superfície para respirar, tomar um fôlego. Eu quero dizer para você, se você está mergulhado na tristeza, nos problemas, se você está mergulhado nas adversidades do dia a dia, que é o que mais tem nesse mundo, injusto, ingrato, eu quero dizer que existe uma superfície para você ir até ela e respirar, que se chama Deus. Você só precisa chegar nessa superfície para respirar um pouco. Quando nossa dependência vem de Deus, nossa força nunca se acaba. Se a sua força vir de Deus, meu irmão, tenha certeza que Ele vai te dar a vitória. Às vezes a pessoa fala, falar é fácil, fazer que é difícil. Eu não estou falando para a gente fazer, eu só estou falando para a gente depender. Descansa, mantenha-se de pé. Não desistir já é o princípio certo para se ter a vitória. Aleluias, glória a Deus. É incrível, irmãos, que aqueles 10 espias, quando eles têm a reunião ali, eles concordam com Josué e Calebe, que a terra era boa, que era uma terra que manava leite e mel. Concordaram que era uma terra fértil, rica e bela, um verdadeiro paraíso. Só que tinha um porém entre aqueles 10. Parece que eles não estavam engajados, incluídos no propósito de Deus. Começaram as discórdias. Eles começaram a dizer que aquela terra era habitada por homens de grande estatura, o que tornava impossível a conquista da terra. Que triste palavra, né, irmãos? Aqueles homens, todos haviam presenciado tudo o que aconteceu ali no Egito. Tudo o que Deus fez ali, eles presenciaram. Para agora dizer que é impossível Deus entregar aquela terra que Ele tinha prometido a eles. Aqueles homens presenciou todas as pragas que o Senhor permitiu ali sobre o Egito. Aqueles homens presenciaram o exército de Faraó ser morto no meio das águas. Eles presenciaram o povo de Israel passar pelo Mar Vermelho, pisando em terra seca, para chegar nessa posição de dizer que é impossível entrar naquela terra que Deus tinha prometido. Deus havia feito milagres incríveis na vida deles, e mesmo assim, eles duvidaram de que Ele podia ajudá-los na conquista de Canaã. Com a sua incredulidade, os 10 espias contaminaram todo o povo, que levantou a sua voz em lamentação, imprecações e críticas contra Moisés, por tê-los tirado do Egito.
e desejaram voltar para o Egito ou morrer no deserto. Eu quero te dar um alerta. Talvez a sua, talvez a minha desistência não vai ser ruína só para a sua vida. Talvez a sua desistência pode arrastar família, pode arrastar a vizinhança inteira. Porque, não sei se vocês já repararam, quando a gente está passando algum problema, seja ele sério, médio, grave, parece que quando você encontra pessoas que estão passando o mesmo problema, é como se isso fosse um alívio. Forma errada da gente pensar. Se a gente vai conversar com um irmão, que você tem uma fraqueza em determinada área, aquele irmão vira e fala, eu também tenho essa fraqueza. É como se você... Errado. Temos que ter cuidado. Qual escolha que nós vamos seguir? De quem desiste ou de quem persevera? Está cheio de pessoas que desistem. Acontece muito em igrejas, a pessoa tem poder de persuasão que arrasta multidões de pessoas para a ruína. Pessoas que depois vão acontecer como esses. Junto com eles, a Bíblia fala que vão morrer. Talvez você fala morrer, nessa época foi morrer mesmo, mas hoje em dia a morte espiritual, que muitas das vezes é pior do que a morte física, uma morte espiritual. E muitas vezes nós não atentamos. O inimigo usa como laço, como um alçapão, igual aqueles do interior que a gente pegava passarinho, hoje não pode mais, tá? Para pegar a gente. Às vezes pega a gente, a pessoa frágil, desistiu, pega você também fragilizado e consegue te pegar. E aí a morte espiritual não é só mais de um, mais de dois. Pessoas que não perseveram, infelizmente, querem ver outras pessoas também desistirem. E este não é o propósito de Deus. A Bíblia fala sobre a rebelião daquele povo. Então toda a congregação, está lá em Números 14, então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz essa terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Eles não tinham entrado na terra ainda, pastor Tiago. Ele estava prevendo algo, e ao invés de prever a promessa de Deus sobre a vida deles, eles estavam criando um imaginário do que poderia acontecer se eles entrassem naquela terra que era a promessa de Deus. O que eu quero dizer para mim e para você essa noite? Deus tem promessa para nós. A personagem 7 aqui, de 6 que eu já falei, é a promessa para as nossas vidas. Deus nos deu essa promessa. É como se Deus chegou num momento que Deus falou assim, não, agora não tem jeito. Porque nós conhecemos a palavra. Antigamente, irmãos, a lei de Deus era severa contra o pecado, contra a desobediência. Não tinha, igual hoje, essa chance que nós temos, que eu vou resumir tudo em um nome só, a chance que nós temos, a oportunidade que nós temos, a liberdade que nós temos. É como se Deus falasse, eu vou acabar com tudo, que aí já eu fico liberado, acaba com esse negócio. Não. Deus olhando para o céu, para a terra, Ele não viu um justo sequer. Aí Deus tem que se transformar em homem, descer na terra, para fazer algo, para cumprir em nossa vida tudo isso que eu falei, a liberdade, a salvação, a oportunidade, que se chama graça, favor imerecido e misericórdia. Que é a 7ª personagem que se chama Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. Vocês acham que Jesus não tinha o direito, mesmo sendo Deus, de desistir?
Ele se transformou em homem, igual eu e você. Jesus sentiu frio, sentiu fome, sentiu tristeza, mesmo sendo Deus. Ele se transformou em homem. E chegou o momento que Jesus, que assim pelos estudiosos, fala que chegou assim a um risco de Jesus desistir, foi no Getsêmani. Quando Jesus vai orar, leva os discípulos. Você já imaginou você numa situação mais terrível da sua vida? Você escolhe 3 amigão, 3 braços direitos, como se o pastor Luiz fosse para um lugar orar, chamar o pastor Tiago, pastor Zito e a pastora Edneia. Aí chega lá, o pastor está se rasgando de chorar. Chega lá os 3, está cada um encostado numa árvore, dormindo. A tristeza eu acho que não dobra não, triplica. Jesus vê aquilo e volta: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas no quanto que seja feito a tua vontade. Jesus teve dos piores, considerando nessa terra nossa, dos piores infartos que pode existir, que é transpirar sangue pelos poros. É o pior infarto que tem. Jesus teve esse infarto, mas ele era o Deus. Ele precisava passar por aquilo sem desistir, por mim e por você. Nós não podemos esquecer disso. Por mais que seja repetitivo, por mais que seja cansativo, não importa. Nós não podemos esquecer desse detalhe. Que Jesus não desistiu. E todo momento nós estamos desistindo dele. Nós estamos desistindo dele com nossas atitudes. Nós estamos desistindo dele com as nossas desculpas. Nós estamos desistindo dele, nos camuflando, sem falar o teu evangelho, sem testemunhar o teu evangelho. Nem mesmo no meio dos nossos familiares nós temos dado conta de testemunhar o evangelho. É mais fácil a gente se misturar com os demais. E mesmo assim o Senhor não desiste de nós. Só que existe um livro, a palavra hoje quer ser lembrado, não desista. Por que eu te convido a não desistir? Existe um livro que se chama Livro da Vida. E a sua desistência aqui faz ser apagado o seu nome desse livro. E vai chegar um grande dia que esse nome vai precisar ser lembrado. O grande dia daquela fila, eu imagino, e ser chamado: Tiago Henrique, entra. José Maria, entra aí, lindão. E ele, ó, E aí chegar o outro irmão e apenas escutar: afasta-te de mim que eu não te conheço. Aqueles que desistiram, não vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E vai ser muito triste, irmãos. Eu imagino que vai ser muito triste nós não encontrarmos o nosso nome escrito no livro da vida. O Senhor tem nos dado a oportunidade, e muitas oportunidades. Eu não quero repetir o que eu falei, mas tenho que repetir. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança, irmão. Enquanto você estiver respirando, você tem esperança. Enquanto você estiver falando, você pode confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Só não tem mais esperança quando você estiver sentado num caixão, com pessoas ali chorando. Era tão bonzinho, meu Deus, tão lindo, tão novo. Não tem mais esperança. É apenas uma memória. Precisamos tomar essa decisão. Enquanto nós estamos vivos, bem, trabalhando, comendo bem, vestindo bem. É esse que é o momento. Talvez o nosso obstáculo é esse, talvez a nossa adversidade é essa, que nós não queremos abrir mão da vida boa. Nem isso precisa você fazer. Não é proibido você ter isso, não é proibido você fazer, comer bem e servir ao Senhor. O tema do culto de homens, o tema pode falar, buscando o seu máximo sem perder a santidade.
Tem como, irmão, você ser uma pessoa buscando a santidade. Buscar ser uma pessoa máxima, alegre, feliz, bem vestida, bonito, cheiroso, cheirosa, sem perder a santidade, sem perder o rumo da busca do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Histórias da Bíblia, personagens da Bíblia nos mostram isso. São vários personagens, irmãos. Hoje eu estudando lá, eu ia, mas é muitos. Se você pegar Naamã naquela época da história da Bíblia, Naamã é como se fosse hoje o braço direito do Romeu Zema, só para vocês entenderem. Naamã foi cometido com aquela lepra terrível. E a pessoa que tinha lepra naquela época tinha que ser separada da sociedade. A pessoa era jogada para os cantos. E Naamã fica sabendo que existe um homem de Deus em Israel, um profeta de Deus em Israel, que se chamava Eliseu. E ele pega toda a comitiva e vai até lá nesse profeta. O profeta de Deus nem sai lá fora, manda o servo. Fala assim, manda que ele se mergulhe 7 vezes no Jordão, e ele vai ser curado. Esse homem vira uma fera. A um ponto de desistir, um servo dele fala, nós já estamos aqui, rapaz. O que custa? Você dá 7 mergulhos ali, não vai mudar nada. Através dessa fala, ele vai, ele não desiste. E cada mergulho vai ficando dentro daquela água, o orgulho, a incredulidade, a ruindade, tudo de ruim vai ficando ali dentro daquelas águas. E na 7ª vez que ele levanta com a pele curada. Porque ele não desistiu do que Deus pediu para que fosse feito. Hoje nós somos de uma igreja, nós temos o privilégio, nós recebemos a mensagem de Deus. Quantos de nós nada fazemos? Sai daquela porta ali, já esquecemos coisas tão importantes que podem transformar, pode curar, e nós não fazemos. O porquê eu não sei. Mas, irmãos, como diz o jargão dos pregadores, o relógio profético, eu creio que está dando a última volta. Não vai ter outra volta desse relógio profético, viu, pastor Tiago? E a palavra do Senhor diz, o Senhor diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. E o Senhor convida você a abrir a porta. E se Ele está batendo é porque Ele está do lado de fora. E não é lugar do Senhor ficar do lado de fora. O lugar do Senhor ficar é do lado de dentro. O Espírito Santo de Deus quer ficar dentro de nós. Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos convence de todo pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Eu digo, irmãos, que tudo que nós enfrentamos, quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus, que está com nós em todas as paradas do dia a dia, nos fortalecendo, nos guiando. Que essa noite você possa meditar nisso. Não é uma simples palavra, é apenas um simples pregador. A palavra de Deus nunca será simples. A palavra de Deus, ela é real, viva, atualizada. Ninguém lê mais o jornal Super, mas a palavra de Deus é mais atualizada do que o jornal Super. Ela nunca vai ser ultrapassada. Mas nós precisamos estar engajados na palavra de Deus. A diferença, irmãos, entre Caleb e os 10 espias não estava na avaliação dos obstáculos, mas em sua fé em Deus. Os 10 tinham uma atitude derrotista, porquanto viam somente os gigantes e as fortificações. Porém, Caleb, que aparece nesse texto, tinha outro espírito, diferentemente dos 10. Ele tinha fé em Deus. Se Deus ordenara de prosseguissem, ele estava disposto a ficar do lado de Deus. É o que eu quero que você faça essa noite. Fica ao lado daquelas coisas que te aproximam de Deus. Se você tem um emprego que vai te afastar de Deus, e o profeta de Deus te alertar, deixa o emprego. Esqueça, achando que esse emprego é uma fortaleza, que é tudo na sua vida. Se Deus ordenar, escute. Passe prova, mas persevere. Passe luta, mas persevere. Que a vitória quem vai dar é Deus.
Quantas vezes nós vamos ouvir, como diz o ditado, entra no ouvido e sai no outro. Não, o momento é da gente atentar para a palavra, colocar em prática a palavra, lutar com todas as nossas forças, aí sim, contra o que nos afasta de Deus. Que às vezes não é grandes coisas, são pequenas coisas. Que o mundo está nos empurrando goela abaixo. E a gente está assistindo muitas vezes de camarote. Não é que nós estamos aceitando, mas nós estamos vendo o que nós estamos fazendo para mudar. Se a palavra fala, não vos conformeis com esse século, mas sedes transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Está em nossas mãos, irmãos. Todo mundo aqui está vivo, entrou aqui porque está vivo, subiu a escada ali porque está respirando. Então, há chances para nós. Há chances ainda. Deus é o Deus que realiza sonho. Não pense que se você firmar na presença do Senhor, seus sonhos, não. Muitas pessoas pensam errado, e por isso que o lugar mais rico da cidade de Contagem é ali próximo a Tambasa, que chama Cemitério Parque Renascer. Ali está cheio de sonhos enterrados, que não foram colocados em prática. Deus é o Deus que realiza sonho. Deus é o Deus que dá a condição para você realizar sonho. Tem como você sonhar, realizar, sem se afastar dos propósitos de Deus. O Senhor nunca disse que seria fácil, nunca. Me mostra na palavra. Até o versículo que o Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E o Senhor fala, e eu vou resolver tudo, amém? Aí ele fala isso? Não. O Senhor fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor não está nos dizendo que Ele vai tirar o peso de cima de nós. Ele vai aliviar, quer dizer, Ele vai ajudar. Então o que nós precisamos? Nós precisamos pegar esse restinho de azeite que está dentro de cada um de nós e ser o ponto inicial da vitória da minha e da sua vida. É isso que nós precisamos fazer. Você já viu um ditado que o povo fala, o pouco com Deus é muito? Não está na Bíblia não, irmãos. Mas eu acredito que se você tiver fé, como a palavra nos ensina, esse pouco pode ser muito na vida de cada um. Porque Deus é o Deus que multiplica, Deus é o Deus que transforma, Deus é o Deus que cuida. Quando o Senhor pegou aquele discípulo com aquela multidão, era gente que não dava para contar, irmãos. Se no sítio ali passou umas 500 pessoas, pastor Tiago, seria umas 7 vezes mais aquelas pessoas que estavam ali para comer pão. E o Senhor ainda faz uma pegadinha com o discípulo dele. Vai lá, vê o que nós vamos fazer. A reação do discípulo é como se fosse a nossa, irmãos. É chegar e falar assim, sem chance. Jesus, sem chance. Dispersa esse pessoal que não dá não. Jesus fala, começa a servir aqueles peixinhos e aqueles pães. Alimentou 5.000 homens e sem as crianças, irmãos, que naquele tempo não tinha nem televisão. Vocês imaginam o tanto de menino tinha ali? Não é brincadeira. Mas Deus supre. Deus cuida. Quando Jesus está na causa, não existe derrota. Você é mais do que vitorioso. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Glória a Deus. Creia na vitória, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Que bom. Que bom, Deus. Aleluias.